Olá, bem-vindos ao quarto dia de Congresso da Academia Americana de Dermatologia e ao nosso projeto de atualizações em tricologia. Então, hoje, no quarto dia de Congresso, logo pela manhã, nós tivemos uma sessão de diagnóstico e conduta na queda de cabelo em crianças. E o que teve de novo nessa sessão? O que teve de interessante é que a doutora Greglow, ela comentou que num estudo avaliando os fatores que impactam na qualidade de vida dos pacientes, um dos fatores que mais impactou na qualidade de vida foram os tratamentos de alto custo. Então, tratamentos que tinham mais de $5.000, que custavam mais de $5.000 ao paciente, foi um dos fatores que mais impactou na qualidade de vida do paciente. E mudando um pouco de assunto, ela falou sobre a alopecia androgenética em crianças e adolescentes, e ela lembrou que, apesar de incomum, existem casos nessa faixa etária, e que nesses casos é mais comum que os pacientes tenham uma história familiar importante de alopecia androgenética. Ela ressaltou também que tanto em meninas como em meninos afetados pela alopecia androgenética, o padrão clínico mais comum é o padrão clínico dito feminino, aquele que tem uma distribuição tipo Ludwig. E na sessão de atualizações em alopécias, o professor Shapiro ele falou sobre perspectivas futuras no tratamento da alopecia areata, e dentre as medicações citadas, ele ressaltou o uso do apremilast, que é um inibidor da fosfodiesterase 4. Já existem estudos mostrando o benefício dessa medicação em modelos de camundongo, e existe um estudo clínico que ainda está em andamento, mas sem resultados ainda. Apesar de não ser totalmente novo, o Dr. Shapiro também ressaltou o uso da triancinolona intralesional em baixas concentrações, 2,5 mg por ml, que seria uma concentração que você teria benefício sem os efeitos colaterais de concentração maiores, como, por exemplo, a atrofia cutânea. Na mesma sessão, a doutora Yolanda Lenzi, ela ressaltou o diagnóstico da alopecia central centrífuga cicatricial. Ela falou que esse diagnóstico costuma ser tardio nas pacientes dela, que normalmente essas pacientes demoram 5 a 10 anos até receber um diagnóstico correto. E ela ressaltou o papel dos cabeleireiros. Ela falou que até 21% dos pacientes dela foram alertadas pelos cabeleireiros que aí encaminharam as pacientes para o dermatologista. Bom, o professor Sinclair, ele comentou sobre outras indicações do minoxidil oral, como, por exemplo, o eflúvio telógeno crônico. Porém, na experiência dele, nessa indicação, as doses de minoxidil oral têm que ser um pouco maiores para serem eficazes. Então, ele costuma usar, para eflúvio telógeno crônico, 1 a 2 miligramas por dia. Ele também notou que as pacientes que apresentavam tricodínia associada ao quadro de eflúvio telógeno crônico tiveram melhora desse sintoma com o uso da medicação. E na aula sobre tratamentos emergentes na alopecia androgenética, foi comentado que nos estudos iniciais com a bimatoprosta, um análogo da prostaglandina, essa não foi superior ao minoxidil. E que no momento eles estão testando a bimatoprosta em uma concentração 10 vezes superior à que foi utilizada no estudo original, mas nós ainda não temos os resultados apresentados. Foi comentado também sobre o uso do cortoxolone, um antiandrogênico tópico, e já existe um pequeno estudo mostrando o benefício dessa medicação e que atualmente estão sendo feitos estudos para avaliar qual seria a dose mais eficaz e segura do uso dessa medicação tópica. E agora nós vamos dar continuidade com as atualizações com a doutora Bruna Duque Estrada. Bom, então, dando continuidade a esse simpósio, a doutora Olsen falou sobre alopecia fibrosante frontal, e o ponto interessante da aula dela foi que ela tem classificado clinicamente as pápulas faciais em alguns subtipos. E são eles, assim, pápulas amarelas ou normocrômicas, pápulas tipo comedão, pápulas umbilicadas e pápulas tipo ceratose pilar. Essa classificação não está publicada ainda, mas é um dado bem interessante na nossa conduta clínica desses pacientes. A doutora Olsen citou ainda, em relação ao grupo de estudos feito para avaliar os pacientes com fibrosante frontal aqui nos Estados Unidos, que eles não acharam associação da alopecia fibrosante frontal com medicações em uso pelas pacientes, procedimentos estéticos realizados na face e ainda qualquer tipo de doença no couro cabeludo. Continuando, então, pela manhã ainda, a gente teve uma aula da Dr. Bergfeld bem interessante,
que apresentou as terapêuticas novas dentro das doenças do cabelo e do couro cabeludo. E ela apresentou uma nova medicação que ainda não tem nome e que o código dela, na verdade, se chama SM04554, que, na verdade, ela atua através da ativação da via WNT, o WNT, né? E induzindo a transição para a fase anágena. E em alguns camundongos, essa medicação apresentou eficácia superior ao minoxidil. E nos estudos em humanos, já em fase 2, ela apresentou uma melhora significativa da densidade dos fios. Mas os estudos comparativos com as medicações que se tem no mercado atualmente ainda não estão acontecendo e a gente aguarda ainda esses resultados como uma nova perspectiva terapêutica nos pacientes que têm alopecia androgenética. Bom, na alopecia areata, ela citou alguns novos peptídeos que estão sendo estudados, tais como o BNZ1, que é um peptídeo intravenoso que bloqueia citocinas associadas à inflamação na areata, como a citocina IL-2, 9 e 15. Além disso, o Dr. Bergfeld citou um relato de caso de um paciente com alopecia areata que realizou transplante com microbiota fecal e apresentou repilação após esse tratamento. Bom, e a última aula, então, que eu vou comentar é a aula de alopecia induzida por quimioterapia, do Dr. Lacouture, que apresentou, na verdade, alguns pontos super interessantes. O primeiro deles é o impacto da alopecia induzida por quimioterapia nas pacientes. E ele mostrou que 17% das pacientes com câncer de mama acreditam que a alopecia seja o pior efeito colateral observado durante o tratamento. E, além disso, 30% das pacientes ficam gravemente acometidas e limitadas pela alopecia quando ela ocorre. Uma outra questão interessante em relação aos tratamentos estudados na prevenção da alopecia pós-quimioterapia. Então, tem alguns estudos em câncer de mama com minoxidil a 2% 2 vezes ao dia, que de forma bem interessante melhoram a repilação das pacientes, então encurtam o período de alopecia. Tem os relatos de bimatoprost para a prevenção da alopecia dos cílios. E de calcitriol em fase 1 ainda, um estudo em fase 1, na prevenção ou encurtamento desse eflúvio anágeno que acontece durante a quimioterapia. Um outro ponto interessante a se comentar é o scalp cooling, né, que na verdade é o resfriamento do couro cabeludo durante as sessões de quimioterapia e que, na verdade, ele consegue diminuir o eflúvio anágeno e fazer, então, 67% de retenção dos fios no couro cabeludo nas pacientes tratadas com os esquemas mais clássicos para câncer de mama. Bom, isso é muito interessante quando você compara os pacientes que não fazem scalp cooling, que tem, na verdade, 0% dos fios retidos no couro cabeludo. Então, o eflúvio anágeno ele continua acontecendo, mas de uma forma mais branda. Esse número, na verdade, varia muito entre as pacientes. Então, eu diria que fica aí entre 50% e 60%, 70% dos fios retidos no couro cabeludo. Ou seja, a gente observa o eflúvio anágeno ainda. Mas a alopecia em si não acontece, né? A paciente não fica sem cabelo no couro cabeludo na maioria das vezes. Em relação à alopecia permanente pós-quimioterapia, a gente sabe que isso já está descrito na literatura, que acontece mais frequentemente com paclitaxel e docetaxel. E no caso do paclitaxel, até 40% dos pacientes que usam essa medicação podem desenvolver alopecia permanente pós-quimioterapia. Uma coisa que poucas pessoas sabem da existência dessa condição, né? Então, uma outra forma de alopecia também que pode acontecer nesses pacientes que fazem quimioterapia é a alopecia induzida por inibidores da aromatase. Então, ela pode começar somente quando esse paciente entrar nessa terapia. E nesses casos, o minoxidil a 5% uma vez ao dia para as mulheres, por até 6 meses, ele pode ser uma boa alternativa terapêutica. E apresentam, na verdade, um estudo que usou essa medicação apresentou 75% de melhora moderada significativa nessas pacientes. Isso é bem interessante. Bom, uma outra modalidade de alopecia que pode acontecer é a alopecia persistente pós-radioterapia, que é relativamente frequente nesses pacientes e que, na verdade, vai exigir uma outra modalidade terapêutica porque é uma alopecia cicatricial. Então, ele mostrou alguns casos que você pode fazer desde micropigmentação, ou seja, tatuagem, tanto em sobrancelhas quanto no couro cabeludo, como enxertia, caso essas pacientes tenham fios disponíveis e área doadora disponível para enxertar. Ou então cirurgias com redução daquela área alopécica no couro cabeludo
e que são alternativas bem interessantes para a maioria das pacientes, pelo menos para elas voltarem a ter uma vida social mais aceitável. Agora o Leonardo Abraham vai finalizar esse dia de congresso aqui da Academia Americana. Obrigado, Bruna. Então vamos dar continuidade ao último dia do Congresso Americano de Dermatologia aqui em San Diego. E na sessão de cabelos étnicos, a doutora Vitória Barbosa ressaltou que a acne queloidiana da nuca pode ocorrer em qualquer etnia, e não só em afro-americanos, como a gente sempre achou. E ainda que poderia ser marcador para a síndrome metabólica, e que valeria fazer uma investigação sobre isso. Na aula da doutora Candrice, sobre cabelos étnicos em crianças, ela destacou que a dermatite seborreica nesta população pode ser na realidade tinea capitis, disfarçada, e que os óleos usados para diminuir a descamação podem negativar a cultura para fungos por até uma semana. Referiu ainda que não se deve esperar a cultura para fungos na suspeita clínica de tinea capitis. O tratamento deve ser feito com grisofulvina em uma dose maior, de 20 a 25 mg quilo dia, por 8 a 12 semanas, e não só por 4 a 6 semanas como fazíamos antes. Mas se positivo para tetonsurans, a terbinafina pode ser superior. A professora Mike Michael destacou que em estudo com mulheres negras, pelo menos 55% delas relataram ter cabelos quebrados, mesmo sem fazer nenhum tipo de química. Em outro estudo da doutora Kumalo, ela destacou que os cabelos africanos, mesmo estruturalmente similares aos cabelos caucasianos, têm mais quebra, possivelmente por trauma ou alguma anormalidade estrutural que não foi conhecida ainda. Na sessão de fotobioestimulação e crescimento capilar, conduzida pela doutora Maria Rodinsky, e com a participação do professor Rox Anderson e de uma pesquisadora da Universidade de Minnesota, doutora Rhonda Farah, o professor Rox Anderson destacou que tanto o LED e o laser funcionam igualmente. Porém, a maioria dos estudos publicados e os aparelhos que são liberados pelo FDA têm como comprimento de onda entre 630 e 670 nanômetros, na maioria das vezes 650 nanômetros. Ele acredita que outros comprimentos de onda, como 810, 900 ou mesmo 980 nanômetros, podem ser melhores, mas ainda não existem estudos que comprovam essa teoria e mesmo aparelhos com esse comprimento de onda no mercado. Ele acha que esses comprimentos de onda seriam melhores absorvidos pelo citocromo C e penetrariam ainda mais profundo na pele. Outro fato interessante foi o conceito de hormeses, no qual o paciente melhora até certa quantidade de energia entregue ao folículo e acima dessa energia o efeito pode ser o inverso, com piora do quadro clínico. Porém, ainda não se sabe qual é a potência ideal que deve ser entregue à célula para promover um melhor resultado. Ele concluiu que talvez o comprimento de onda de 810 nanômetros combinado com o de 980 nanômetros podem ter efeitos sinérgicos, assim como o uso do concomitante do minoxidil. Ainda citou que a fotobioestimulação pode diminuir a atividade da 5-alfa-redutase em humanos e ex vivo. Como mensagem final, deixou que, com certeza, o tratamento com laser pode ser optimizado. Finalizando essa sessão, a doutora Rhonda revelou alguns estudos que ela estava conduzindo neste último ano sobre os aparelhos de laser utilizados em casa. O primeiro deles para ver a segurança em relação ao câncer de pele. O que ela concluiu, pelo pouco tempo de estudo, foi que não houve aumento na incidência de câncer nos pacientes que utilizaram algum aparelho de laser ou LED para alopecia. Outro estudo piloto, com 14 pacientes, notou uma leve melhora em 3 meses de tratamento clínico. Mas a minha crítica a esse estudo foi que ela não fez tricoscopia nos pacientes. Outro estudo interessante foi para ver se o cabelo pode atrapalhar a penetração do laser no couro cabeludo. Para isso ela utilizou pele de cadáver de ovelha e concluiu que o laser penetra quase igual com um pelo curto ou raspado. Porém, com ele comprido, diminuiu a penetração do laser. E esses foram os highlights do 4º dia do Congresso Americano de Dermatologia aqui em San Diego. Até a próxima!